Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana. Eu sou Manuela Azevedo, ginecologista e obstetra. O assunto dessa semana está maravilhoso. Para as mães sempre muito preocupadas com seus filhos, nessa época do ano em que as temperaturas caem, outono, inverno, a gente percebe que as crianças adoecem muito mais. Então, para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Sidney da Veiga Cabral, que é pediatra e cirurgião pediátrico. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bem. Obrigada por o senhor ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, que é um programa que vem sendo a população já tem visto e que para elucidar alguns problemas, algumas coisas e preocupações, como você falou, em relação às crianças. Então eu tenho a agradecer isso também para a gente poder conversar sobre esse assunto. Tentar explicar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que surge muita dúvida, as mães têm muito medo e não tem jeito. A temperatura cai e a gente sabe que as crianças vão direto para a emergência, ligam direto para o pediatra. Muitas vezes, né, tem uma preocupação além do necessário, porque muitas vezes levar uma criança ao hospital não é o melhor caminho, não é o melhor método a seguir. Esperar um pouco, aguardar, isso que eu queria ouvir do senhor, né, doutor Sidney? Quais são as doenças mais prevalentes nessa época do ano? Essa época é uma época que todo ano repete-se as mesmas coisas. As crianças ficam sujeitas mais a infecções respiratórias, de uma maneira geral, mais infecções virais, e por conta dessa mudança de temperatura, por conta do clima mais seco e principalmente que muitas das mães esquecem, como o clima lá fora está mais frio e as crianças vão para ambientes muito fechados e acumulam várias crianças juntas nesses ambientes fechados e um vai passando para o outro aquele vírus que pegou. As doenças respiratórias são as mais comuns nessa época. Gripe, a influenza, a gripe comum. Tem um resfriado que é um outro tipo de virose, que é mais brando, a febre quando tem é baixa e tem mais sintomas de coriza, tosse, são sintomas mais brandos. A gripe, a influenza, já é uma doença mais acentuada. Costuma dar febre mais alta, normalmente 2, 3 dias de febre e os sintomas são mais acentuados. Mas nos dois casos dá para tratar em casa? Dá para tratar. Porque é uma virose, a gente sabe que o tratamento de virose é sintomático. Isso. É suporte para a criança. Isso. As crianças, algumas crianças que já têm um fundo alérgico, quando acontece a entrada desse vírus no organismo, elas reagem de uma maneira diferente das outras crianças que não têm esse fundo alérgico. E aí elas reagem com broncoespasmo, que é aquele conhecido chiado que a criança fica, e aquela tosse rouca nas laringites, mas tudo a base é o vírus. Como é vírus, o tratamento deve ser só sintomático. Evitar antibióticos, porque podem levar à resistência a esses antibióticos. E sempre fazer contato com o médico que acompanha, é importante isso, para, como você falou, Manuela, evitar as idas frequentes à emergência, onde lá pode encontrar outras doenças até bacterianas. A doença bacteriana que seria, sim, muito mais preocupante. Muito mais preocupantes. Algumas dessas crianças que pegam essas viroses, quando elas têm um sistema imunológico um pouco mais deprimido por algum motivo, aí esse quadro viral pode vir acompanhado de um quadro bacteriano. E aí é que a gente conhece que acontecem aquelas pneumonias, as sinusites, e que tem que ser diagnosticadas precocemente para que possa ser feito o tratamento aí indicado para cada caso um tipo de tratamento. Normalmente é antibióticos,
quando é infecção bacteriana. Mas isso é o menor nos quadros respiratórios. O mais comum são as viroses. O que chamaria nossa atenção no caso de eu procurar o hospital? Uma febre persistente? Uma febre persistente ou a criança muito cansadinha. 24 horas já a febre não está 24 horas não cede, está muito cansadinha. Você sente tá que a criança fica apática, a criança já mostra começa a não querer alimentar. Isso aí na criança é um sinal de alerta. A criança para de brincar, para de alimentar, isso é um sinal de alerta. É muito super importante a gente falar isso então, porque eu lembro que eu mesma, meu filho, eu sempre fui muito tranquila. E essa questão da coriza é chata, né? A criança fica com aquela coriza, a gente fica... Mas é normal, é um sintoma normal. É o normal. Inclusive, quando a temperatura baixa, a coriza é uma defesa do organismo para aquecer as vias aéreas. Até gente mesmo. Isso. Eu sempre estou tendo muita coriza. É uma resposta do organismo para aquecer as vias aéreas. Então, isso aí é comum. Como você falou, se você está muito frio lá fora, se está ventando, a criança deve ser protegida. E quanto menor a criança, quanto lactente e outra coisa, recém-nascido não é para ficar saindo para lugar onde tenha muito vento, onde tenha um ambiente mais frio ou aglomerado de gente. Recém-nascido não é para fazer esse tipo de passeio nessa hora, não. Tá ótimo. Vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco falando mais sobre essas doenças comuns na infância. E tenho que aproveitar, Dr. Sidney, e perguntar um pouquinho sobre a questão da cirurgia pediátrica, doenças comuns nessas idades. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Screaming the holy